quero falar sobre da manjedoura à cruz. E parece que as coisas se encaixam, né, irmão? Porque foi feita a manjedoura, o nosso irmão Kleber, muito habilidoso, fez a manjedoura e a cruz. E aí a grande pergunta é: o que tem a ver a manjedoura com a cruz? Muita coisa. Porque primeiro ele passou pela manjedoura até chegar à cruz. E hoje eu quero falar sobre esse momento, um momento único no céu e na terra. O momento em que, a partir de Jesus, Deus sentiu dor, Deus sentiu fome, Deus chorou, se emocionou no túmulo de Lázaro e chorou. A partir de Jesus, o Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou o universo, que criou tudo o que a gente vê, o Deus imutável, o Deus todo-poderoso, se fez 100% homem e continuou 100% Deus. E nesse se fazer homem em Jesus, o seu Filho amado, o que é que aconteceu? Esse Deus nasceu do ventre de uma mulher. Ele sofreu as aflições, ele transpirou sangue no Getsemane, ele chorou. E eu quero falar sobre isso, sobre o momento da manjedoura, onde o Deus Todo-Poderoso se faz também homem como eu e você. O Deus Todo-Poderoso, ele caminhou com o seu povo em Israel, ele esteve ali na pessoa do seu Filho amado. Mas esse mesmo Deus Todo-Poderoso, ele subiu à cruz. E a Bíblia diz em Filipenses 2 que mesmo Jesus sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Estamos chegando perto do Natal e nós precisamos refletir, irmão, quão grandioso, que marcante. Essa foi uma marca da eternidade. O Deus que criou os céus e a terra. Você já parou para pensar que teve uma palavra que disse haja e tudo veio a acontecer? Esse Deus agora se deixou. Ele se deixou. Ele mesmo disse para Pilatos: você não teria poder nenhum se do céu não fosse te dado. Ele se deixou por mim e por você. Imagine, o Deus que criou os céus e a terra, que venceu a morte, o inferno e o pecado, agora ele vai estar pregado numa cruz, ele vai estar lá no madeiro. Ele se deixou por mim e por você. Ele passou pela manjedoura, teve o seu tempo de preparo e subiu aquela cruz. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O tema da mensagem é da manjedoura até a cruz. Repita comigo: da manjedoura à cruz. Esse Deus majestoso se fez homem. Lucas capítulo de número 2, versículo 5. Lucas capítulo 2, versículo 5. À medida que você encontrar, se coloque de pé, por favor. Que o Senhor abençoe o seu coração, abençoe o nosso coração. Que sejamos com a mente e a alma abertas para receber aquilo que Deus tem para nós. Eu vou subdividir essa mensagem hoje em dois tópicos. Primeiro eu vou falar sobre a manjedoura e vou subdividir aqui essa questão da manjedoura. Depois eu vou falar sobre a cruz e dividir alguns tópicos sobre a cruz. Eu gostaria que você deixasse Deus falar no seu coração. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, estando eles ali, aconteceu contemplarem-se os dias, ou seja, eles estavam para dar a luz, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Amém? Pode se assentar.
Queridos irmãos, esse é um momento espetacular na vida da eternidade. É um momento único no céu e na terra, porque esse é o momento em que o Pai envia o Filho. Agora o Filho é a representação maior de Deus na terra. E como eu disse para vocês, agora o Filho, o herdeiro, aquele que Deus prometeu da linhagem de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não nasce no palácio. Ele não tem guardas o cercando. Ele não tem um palácio real para que ele possa nascer. Mas o lugar onde ele é colocado é numa manjedoura. E por isso eu pedi para trazer aqui à frente tanto a cruz como a manjedoura. Foi algo semelhante a essa manjedoura que Jesus estava sendo colocado. A estebaria, ou o local aonde eles estavam, não tinha lugar para estar naquele hotel. Então mandaram para um lugar tipo um curral, e o único lugar que tinha para pôr Jesus era a manjedoura. E você sabe o que era a manjedoura? Basicamente o coxo de um animal comer. Ali foi colocado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, o Supremo, aquele que era, que é e que há de vir. E o que nós podemos aprender? Quais as lições que nós podemos aprender sobre Jesus na manjedoura? Em primeiro lugar, na manjedoura, o Senhor Jesus, ele teve a glória de Deus aparecendo para ele. Porque lá no pasto, a glória de Deus apareceu para os pastores, os anjos apareceram justamente porque o Cristo nasceu e estava na manjedoura. Mas eu quero então falar sobre algumas coisas interessantes sobre isso. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que o rei não nasceu em um palácio, que o rei não foi rodeado de pompas humanas, aplausos humanos, mas o rei nasceu e foi colocado em uma manjedoura, em um coxo animal. E qual é a primeira lição que nós aprendemos sobre a manjedoura? É que a manjedoura, ela traz para nós a simplicidade do rei. A manjedoura, ela vai mexer com o nosso ego. A manjedoura, ela vai mexer com esse desejo ardente que há em você de aplausos dos homens, com esse desejo ardente que há em você de ser reconhecido pelos homens. Na manjedoura não tinha nenhum homem aplaudindo e gritando, mas tinha os seres celestiais anunciando lá para os pastores que o rei nasceu. Na manjedoura, Jesus foi notado porque logo depois aqueles 3 reis magos ou homens, príncipes, chegaram e ofereceram adoração a ele, mas não tinha nenhuma nação de Israel inteira lá aplaudindo, não. É a simplicidade do reino. A primeira lição que nós aprendemos sobre a manjedoura, irmão e irmã, seja simples. Pare de querer buscar glórias de homens. Pare de querer que aplausos dos homens venham sobre você, porque nem mesmo Cristo teve isso. Ele estava na manjedoura, num lugar simples, num coxo de animal, e olha quem estava ali: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da Glória, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que estava lá no início da criação, o verbo que se fez carne, como diz João no capítulo 1, versículo 14. E qual é o problema da igreja hoje? Que nós não queremos manjedoura, nós queremos palácios, nós queremos aplausos, nós queremos ser reconhecidos pelos homens, nós estamos em busca de coisas que nos aplaudem e que diz que nós somos o máximo. Mas o Filho de Deus, ele não teve um berço de ouro, ele não teve nenhuma pompa desse mundo. O que sobrou para ele foi um coxo de animal, uma manjedoura. Mas os anjos estavam anunciando: nasceu o Rei dos Reis. O que você precisa não é de reconhecimento da terra, é do céu. O que você precisa não é de aplausos aqui, mas é do olhar de Deus sobre você, dizendo: ali tem alguém que entendeu a manjedoura, a trajetória da manjedoura até a cruz. Ali tem alguém que entende de fato o que é Natal. O que você e eu precisamos entender é a simplicidade do reino. Sabe, eu fiquei abismado algum tempo atrás com
quando alguém estava chateado porque cantou e ninguém aplaudiu na igreja. Eu não consigo entender essa mentalidade do ser humano. Você não precisa de aplausos humanos, você só precisa estar debaixo dos olhos do céu, debaixo dos olhos da glória e da presença de Deus. Jesus não precisou de aplausos para ser Jesus. Jesus não precisou de reconhecimentos humanos para ser quem Ele era, e nem a igreja precisa de reconhecimentos da terra para ser igreja. A igreja é igreja, não é porque os homens aplaudem, mas a igreja é igreja porque ela entende o trajeto da manjedoura até a cruz, porque ela entende que o rei venceu a morte, o inferno e o pecado. Só que o nosso maior problema, a nossa maior luta tem sido contra nós mesmos, irmãos, contra o nosso ego. Quantas pessoas viram o rosto, faz biquinho, não quer vir mais na igreja, ou não quer conversar mais com fulano, beltrano, ciclano, só por causa do seu eu, porque não quer viver a simplicidade da manjedoura, quer viver o trono, quer viver o palácio. E o nosso rei, ele vem na simplicidade. A palavra de Deus diz em Tiago 4,6, antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos vencer na nossa vida, é a soberba. Sabe o que é interessante? Que ele é a raiz de Davi, ele é o qual todos os profetas falaram e disseram sobre ele, e mesmo assim ele foi colocado na manjedoura, mostrando que o reino de Deus não é a aparência física, mas o reino de Deus de fato é um coração quebrantado. Olha para mim, deixa eu contar para você uma história. Havia 3 árvores em um bosque, e a primeira árvore disse assim: eu quero crescer e ser tão grande que eu quero ser reconhecida como a árvore que tocou os céus. A segunda árvore disse assim: eu quero ser tirada daqui e eu quero ser um grande navio que corta os mares. A terceira árvore diz assim: eu quero ser tirada daqui e quero me transformar em um baú para carregar os maiores tesouros desse mundo. E certo dia o lenhador chegou e cortou a árvore que queria ser um grande barco. E o lenhador voltou e cortou a árvore que queria ser um grande baú. Mas o lenhador olhou para a árvore que queria chegar aos altos céus, simplesmente cortou, tirou tora dela e disse: essa aqui não serve para nada, vai ficar no cantinho. Um belo dia precisaram de um coxo para animal. Pegaram a árvore que queria ser um grande baú para carregar os grandes tesouros da terra e transformaram em um coxo animal. Ela não carregou os grandes tesouros da terra, mas ela teve deitado sobre ela o maior bem de toda a história, que é Jesus. A árvore que queria ser um grande barco, ela não se transformou em um grande barco para cortar os oceanos, mas foi aquela que vocês cantaram aqui, que Jesus deitou sobre a proa e acalmou o vento e acalmou a tempestade, um pequeno barquinho. E a árvore que gostaria de chegar aos altos céus estava encostada em um canto, e de repente precisava fazer uma cruz, porque já tinha 2 e faltava uma, e pegaram aquela árvore e fizeram dela uma cruz. Ela não chegou aos altos céus, mas o céu veio até ela, foi pendurado nela, derramou o sangue dele por mim e por você. Só que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão, minha irmã, que não importa se você vai chegar onde você queira chegar, o que importa é quem está sobre a sua vida. A árvore que queria ser um grande baú, ela não foi, mas ela teve o maior tesouro sobre ela. A árvore que queria ser um grande barco não foi, mas ela teve o seu maior hóspede sobre ela. Alguém embarcou sobre ela, o nome dele era Jesus. A árvore que queria chegar aos topos do céu não chegou, mas ela foi a cruz de Cristo, o qual Cristo foi pendurado sobre ela. O segredo para a tua vida não é ter a glória nesse mundo, não é ter a honra nesse mundo, mas é ter Jesus morando dentro de você. Porque Jesus vai te ensinar o princípio da humildade, da simplicidade. Jesus vai te ensinar a lidar com o seu próprio eu, com o seu próprio ego. É isso que nós aprendemos com o rei humilde, irmão. E isso que foi terrível para o judeu, porque olha para mim aqui, irmãos, o que os judeus achavam? Que Jesus seria como Davi, que iria guerrear, queria lutar, queria ter um palácio, queria ter um reino, e de repente veio Jesus
saía, que dava ordem, os demônios fugiam, que dava ordem, o paralítico andava, que dava ordem, o morto ressuscitava. E isso Davi não fez, nenhum outro rei fez, porque mesmo sendo simples e humilde, era o próprio Deus liberando uma palavra de vida. A manjedoura nos traz essa simplicidade e nos faz entender isso. Quem está entendendo, diga amém. A manjedoura fala de simplicidade. Segunda lição que a manjedoura traz para nós é que a manjedoura nos faz entender que a vida nunca foi e nunca será fácil. Deveria ter sido fácil, porque ele é o próprio Deus. Ele poderia ter nascido no palácio, mas não, na manjedoura, no coxo de animal. A lei de simplicidade mostra para nós que a vida não vai ser fácil. Jesus já nasceu sabendo que a vida não era fácil. Jesus, em um corpo de um homem, veio e já teve as suas lutas e batalhas já no seu início. E sabe qual é o grande problema nosso? Sabe por que a gente não quer a manjedoura? Sabe por que a gente não quer a simplicidade? Porque a simplicidade vai nos mostrar as dificuldades da vida. E a gente não quer nada difícil. A gente quer facilidade. A gente quer vida fácil. Você acha que para encher essa igreja é fácil? Com santidade? Não. Vai requerer de nós jejum, oração. Vai requerer de nós abrir mão do nosso eu, do nosso ego. Você acha que ganhar o seu esposo, a sua esposa, ganhar o seu filho para Jesus é fácil? Não. Vai requerer determinação. Mas a gente quer fácil. A gente quer dar os presentinhos de Natal, né, irmão? Que vem na nossa mão assim. A gente quer facilidade. A manjedoura nos mostra que não foi fácil para José, não foi fácil para Maria, não foi fácil para Jesus e não vai ser fácil para nós também. A vida da simplicidade nos mostra os desafios à frente. A manjedoura nos faz entender isso, que a vida é e sempre será uma batalha. A vida ela é feita de adversidades e nós precisamos entender que a manjedoura traz para nós a simplicidade, mas traz a clareza nos desafios que teremos que enfrentar na trajetória da vida. Então não pense que a vida será fácil. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero falar da trajetória para a cruz, da manjedoura à cruz. Manjedoura, diga comigo, simplicidade. A quebra do meu eu. Diga manjedoura. Me indica que a vida não será fácil. A manjedoura traz todas essas lições para nós. Mas e a cruz? O que nós podemos aprender com a cruz de Cristo? Na cruz, nós vemos que Jesus, ele não tinha anjos cantando. Na cruz, não tinha ninguém aplaudindo ele. Porque na manjedoura, lá no pasto, os anjos foram anunciar e a glória de Deus manifestou. Mas na cruz, não tinha nada. Era Cristo. Ele estava lá, sozinho. Ele na cruz do Calvário comigo, com você. Mas ele aprendeu cedo que na manjedoura já era luta, já era batalha. Ele aprendeu cedo com a simplicidade. Era o próprio Deus, irmão, mas pensa, era Deus no corpo de um ser humano. Era o único que poderia nos salvar, nos resgatar. E em tudo não pecou, em tudo não falhou, em tudo foi perfeito. Mas por causa de mim e de você, os nossos pecados recaíram sobre ele na cruz. A cruz de Cristo nos ensina algumas lições importantes. A primeira lição que nós aprendemos com a cruz de Cristo é que Cristo ficou só. A cruz foi o abandono. A cruz foi o momento que Jesus olhou para um lado e para o outro e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido claramente é: Deus meu, por que me desamparastes? A cruz naquele momento foi um tempo de entrega, mas ao mesmo tempo um tempo de abandono, um tempo em que Jesus estava só. Lá na manjedoura, Deus ainda enviou anjo para falar para os pastores: nasceu. Na manjedoura, Deus disse para os 3 reis magos: ó, não volte para Herodes, faz o caminho contrário, porque ele quer matar meu filho. Na manjedoura, Deus deu escape para Jesus, porque ainda não era o tempo. Mas na cruz, até o Pai virou as costas, porque o meu e o seu pecado estava sobre Cristo. Na manjedoura tinha papai e mamãe perto. Na manjedoura foram os 3 reis magos. Na manjedoura os pastores descobriram de tudo, que ele tinha nascido, a estrela apareceu
mas na cruz ele estava sozinho. Ele precisava estar sozinho. Não é à toa que tem aqui algo vermelho simbolizando o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por nós. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe por que ele está conosco? Porque na cruz ele ficou sozinho, para a gente nunca ficar sozinho hoje. Sabe por que a gente nunca está abandonado? Porque aqui na cruz ele passou pelo abandono, para que eu e você nunca estivéssemos sozinhos hoje. A trajetória da manjedoura até a cruz, irmão, indica exatamente isso. Sim, ele veio como um homem, mas também 100% Deus. Na manjedoura tinha papai, tinha mamãe, tinha os 3 reis magos trazendo presente para ele, tinha os anjos aparecendo para os pastores, tinha a estrela aparecendo no céu, tinha o Senhor dizendo para os 3 reis magos: não volte a Herodes porque ele quer matar meu filho. Mas na cruz não, na cruz estava somente Jesus lá, e o Pai virou as costas para ele por causa do meu e do seu pecado, e o Pai estava dizendo: em ti toda a ira que era para o homem está sendo derramada sobre você, para que eles nunca mais fiquem sozinhos. A cruz de Cristo fala exatamente de um Deus que se esvaziou, de um Deus que se entregou, de um Deus que ele ficou só ali, para que você nunca mais fique só. Agora, por que você quer desviar? Olha para mim, olha aqui para mim. Por que você está falando que vai sair da caminhada? Deixa eu dizer algo para você. Tem uma mensagem que Deus me deu, que eu nunca preguei ela, já tem mais de anos, e a Ana Laura vem falando comigo: papai, como o senhor vai pregar aqui? Às vezes eu comento alguma coisa, não falo a mensagem, mas falo o tema, e o tema da mensagem que Deus me deu, eu nunca preguei na minha vida, que é a fúria de um Deus de amor. Você acha que ele tem fúria? Não? E é exatamente a fúria que foi derramada sobre Jesus, que o próprio Jesus transpirou sangue, vai ser derramado sobre os rebeldes. Você está achando que é brincadeira? Ele dá a vida dele por você, ele morre por você, ele fica sozinho na cruz por você, ele se faz homem por você, ele deixa toda a glória, ele nasce e é colocado numa manjedoura por você, e você vira as costas e vai embora. E você vira as costas, faz chameguinho, achando que você é dono da sua vida, que você é dono de tudo. Você está muito enganado, meu irmão. E você está muito enganado se achando que você não vai ver Deus face a face, batendo um papinho com ele um dia. Você está muito enganado achando que a cruz de Cristo foi em vão, ou que a manjedoura foi em vão. Você está enganado achando que você pode fazer o que quiser com a sua vida. Você até pode, mas você vai pagar pelas suas escolhas. Eu vou pagar pelas minhas escolhas. Então faça a escolha certa. A cruz de Cristo, ele ficou naquela cruz por mim e por você. Quem está entendendo, diga amém. Para que você hoje, como diz Mateus 28, 20, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe por que ele está com você? Porque um dia ele ficou sozinho na cruz, mas ele ressuscitou com poder e glória e nos enviou o Espírito Santo para nos dar vida plena e vida abundante. A segunda lição sobre a cruz de Cristo é entender que foi pesado para ele, e o peso que ele carregou não foi o peso do madeiro, mas foi o peso das minhas e das suas iniquidades. É entender que aquela criança cresceu, se tornou adulto, fez discípulos, chamou discípulos para andar junto com ele, mas aquele dia, o peso do Getsemane, que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O peso do Getsemane estava sobre ele naquela cruz, e o peso é o peso do meu e do seu pecado. O menino na manjedoura que foi cuidado, que papai e mamãe beijou, eu fico imaginando Maria beijando Jesus, José beijando Jesus, os seus familiares. Agora na cruz não tem ninguém beijando, na cruz não tem ninguém abraçando, na cruz tinha cravo nas suas mãos, ferida nas suas costas, uma coroa de espinho na sua cabeça. Na cruz tinha Jesus tão desfigurado, que o profeta Isaías disse em Isaías 53, que olhando nós para ele, nenhuma beleza via. Agora você acha que é porque contava a beleza de Jesus? Não, não, é porque ele estava vendo já, o profeta viu um homem transfigurado, um homem machucado, ferido
pelo meu e pelo seu pecado. O profeta estava vendo um homem com a coroa de espinho na cabeça, há 800 anos antes. Isaías estava dizendo, olhando nós para ele, nenhuma beleza vi, mas não é porque Jesus não era belo, porque Jesus é belo, é lindo, é maravilhoso, mas é porque o peso do meu e do seu pecado recaiu todo sobre ele. Olha o que aconteceu com Jesus, por causa de mim, por causa de você. O que nós precisamos entender é que o peso que Jesus levou não foi a cruz, não foi as chibatadas, não foi os pregos, mas o peso que ele levou foi o peso da minha desobediência, da sua desobediência, do meu pecado, do seu pecado, das minhas iniquidades e das suas iniquidades. Para isso Deus teve que vir, se fazer homem, ser como criança, ir para a manjedoura, crescer, ir rumo à cruz e ficar sozinho na cruz, carregar o peso do meu e do seu pecado. Isso sim é entender o Natal. E ainda você quer desistir? E ainda você quer parar? E ainda você quer fazer joguinho com os seus dons? Hoje eu não canto, hoje eu não prego, hoje eu não faço isso, hoje eu não faço aquilo, como se você tivesse direito de fazer isso. Não, 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 você não tem, porque ele subiu na cruz por você. Hoje eu vou ser mais ou menos fiel. Não é questão de eu querer ser ou não, é eu entender a cruz de Cristo. E eu termino aqui nessa noite dizendo para você, Isaías 53, versículo 5: mas ele foi ferido, transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você e eu precisamos valorizar essa graça. Você e eu precisamos entender que o Cristo se fez homem para nos tirar da desgraça, da derrota do pecado. Você e eu precisamos entender que da manjedoura à cruz ainda teve um outro processo. Ele abriu mão de toda a sua glória, veio como um homem a essa terra, foi para a manjedoura para nos ensinar a simplicidade, para nos ensinar que a vida não será fácil. Foi para a cruz, ficou sozinho, abandonado naquela cruz, e o peso que ele carregou é muito mais do que o peso da cruz, é muito mais do que o peso do açoite, mas é o peso das nossas iniquidades. Da manjedoura à cruz foi a trajetória do nosso Cristo para nos salvar. Da manjedoura até a cruz foi a trajetória para nos resgatar. E detalhe, ninguém mais poderia ter feito isso, somente o nosso Deus.